Bom sábado a todos vocês que estão nos acompanhando. Bom sábado, Gildo. Bom sábado. Estamos felizes por estarmos aqui em mais um sábado, onde vamos partilhar um pouco do que aprendemos, do que estudamos durante essa semana, essa lição fantástica, que mais uma vez nos fala sobre a nossa missão, né, que Deus nos confiou. E aprendemos muita coisa com o apóstolo Paulo, especificamente aqui nessa lição, e estamos felizes com isso. Espero que vocês estejam bem. Compartilhem os nossos vídeos para que mais pessoas participem, aquelas pessoas que talvez ainda não conheçam, né, a Deus, possam começar a conhecer, a ter vontade de conhecer e contactar conosco. E estamos felizes com isso, né, Gil? Amém, estamos sim. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez para aqui para fazer o resumo das lições da Escola Sabatina, umas lições que o irmão pode também adquirir, né? Pode adquirir, porque é um guia prático para o estudo da Bíblia. Que este trimestre estamos a falar da missão. O irmão pode claramente escrever lá nos comentários que necessita de um guia desses estudos e nós arranjaremos maneira de fazer um chegar até si. Esta semana, então, tivemos a estudar a lição 10 deste último trimestre. Missão junto dos não alcançados, parte 1. A gente vai fazer, então, uma oração antes de começarmos a lição 10, como o Gildo falou, né? Pedir a presença de Deus aqui, para que possamos estarmos bem orientados, né, para recapitularmos aqui a lição. Amém. Então, vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai querido, em primeiro lugar queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais um sábado, por mais uma oportunidade, ó Pai, de estudarmos a Tua Palavra. A semana que se passou, estudamos essa lição, e que, meu Deus, possam ser exemplos que não venham ficar somente como exemplos passivos, mas que possamos, Senhor Jesus, através desses exemplos, dessas dicas tão preciosas, começarmos, ó Pai, a proclamarmos a Tua Palavra, a levarmos a Tua mensagem àquelas pessoas, Senhor Jesus, que não Te conhecem, que conhecem outras realidades de religião, outras culturas religiosas, mas que possamos, Senhor Jesus, aproveitar todas as oportunidades e falarmos para essas pessoas. Obrigado por tudo, abençoe as pessoas que estão em casa nos acompanhando e continue sempre ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá, né? Estamos na lição 10, como o Gildo falou, foi uma lição muito atípica, assim, atípica no sentido de que, eu queria dizer, trimestre passado falamos sobre Paulo e voltamos a reencontrar Paulo aqui agora, né? E estou feliz com isso porque eu gosto muito do apóstolo Paulo como pregador, como escritor. Verdade. É muito bom. E essas dicas aqui, essas experiências que o apóstolo Paulo passou e que estudamos essa semana são fantásticas, né? E vamos ver aqui mais para frente coisas assim. Estou feliz também por falar sobre Atenas. É um lugar onde eu tive o privilégio de fazer a minha primeira maratona. Ai, sim, muito bem. Maratona de Atenas. E sempre tive vontade de conhecer e tive o privilégio, Deus me deu a graça de conhecer Atenas e vamos falar aqui muito sobre Atenas. Eu também já agora aproveitei, quando estava a estudar essa lição, eu disse, eu estive lá ainda há uns meses. Estive lá ainda há uns meses. É verdade. No meu caso não foi a fazer maratona, Não. Foi em lua de mel, graças a Deus. Exatamente. Mas sim, foi bom esse estudo porque eu estava conseguindo visualizar cada detalhe da história e a conseguir, dizer, ok, realmente isso é verdade, realmente. Sim. Ok, e é verdade, sim. Pode continuar. Então,
estou feliz por isso. Estou feliz por estar aqui com o Gildo, apesar de que fiquei sabendo agora que o Gildo vai nos deixar. Não sei se eu podia falar isso, né, Gildo? Não é para começar a Já chorar. está a falar. Mas o Gildo vai continuar conosco, mas em outra das nossas igrejas, né? E é triste, mas a gente está feliz porque também vai ajudar bastante lá, como tem ajudado aqui, né? Que Deus te abençoe, juntamente com a Mariana, né? Amém. Lá na sua nova igreja. Amém. E o título da lição é Missão junto dos não alcançados, parte 1. E o verso para memorizar é uma passagem muito bonita, muito bonita. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Né? Acho fantástico esse versículo, porque ele fala aqui sobre essa questão, né? Que Deus é um Deus transcendente, né? Que ele não está preso num templo. Né? Sim, é verdade. Ele tira esse trecho de um episódio de Paulo, que está em Atos 17, no capítulo 17, que Lucas escreveu. Essencialmente a história começa do verso 16, sim, e vai até o final do capítulo, em que Paulo se encontra em Atenas, não é? Sim. E vamos agora perceber aos bocados que importante foi essa presença de Paulo lá e que importância isso tem para a missão. Os judeus, então, sentiam inveja de Paulo, né, e instigavam a matá-lo, né, queriam matá-lo, e Paulo foi expulso de Bereia, que é onde ele estava antes, e foi para Atenas. Sim. Okay? E Paulo podia se limitar, como diz a lição, ele podia se limitar a fazer a pregação para os judeus, né, que ele se sentia mais confortável lá, ou até para os gentios recém-convertidos, ou até para aqueles... para os fariseus, que eram judeus, né, mas já que tinham uma De base. certa forma já tinha exatamente uma Exatamente. base religiosa. Mas não. Enquanto Paulo estava em Atenas, uma cidade famosa pela sua filosofia, Paulo procurou também alcançar as pessoas que ali estavam. Muitas pessoas tinham um antecedente idólatra, radicais, né? E tinham um histórico muito diferente dos hebreus. E Paulo se encontrava lá no meio dele, não sabemos quanto tempo ficou, mas de certeza que ficou lá durante muito tempo. E há versos que nos dizem isso, porque ele pregava, não é? Não pregou, pregava. Então, Paulo também queria que a fé de Cristo fosse transmitida nos atenienses. E agora a lição nos vai descrevendo como é que Paulo alcança os eruditos, Sim. as pessoas com conhecimento já prévio. E Isso só aí, no que você falou, já tiramos uma lição valiosa, porque Paulo, ele não se contentou, né? Ele se recusou a ficar preso apenas a pregar para o seu povo, o povo que já conhecia a mensagem. Ele poderia ter ficado ali, chegado ali, sim, e pregado para os judeus, ou mesmo para aqueles outros gentios já conversos, ou mesmo, como você falou, para os fariseus e tudo. Não, mas o desafio dele foi alcançar os não alcançados. Né? Porque ele estava, afinal de contas, a cumprir a mensagem de Cristo, não é? Que está em Mateus 28:19, que é ir de fazer discípulos em todo o mundo. Em todo o mundo, exatamente. E claro, em Atos especifica começar aqui na Judeia, em Jerusalém, e depois para os confins da terra. Sim, depois ir saindo. E foi o que Paulo fez. Né? Agora, a metodologia de Paulo, né, que nós vamos falar sobre isso, que foi fantástica. Né? Como ele aproveitou ali as oportunidades, ou até mesmo como ele fez oportunidades para pregar aquelas pessoas sem, talvez, machucar as pessoas ou sem contrariar aquelas pessoas que, de certa forma, acreditavam em algo. Né? E Paulo conseguiu isso. Né? É verdade, é verdade. Então, vamos dividir aqui em partes, proponho dividir em partes,
Vamos ler, por exemplo, do 16 ao 21. Eu vou ler para contextualizar, já começamos a falar dessas metodologias. Sim. Atos 17, 16 a 21. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava os outros discípulos, como Silas, os outros amigos, né? O seu espírito se revoltava face à idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava, né, pregava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que esse tagarela está por aí a dizer? E outros: bom, parece pregador de estranhos deuses, porque pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que tu estás a ensinar? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão ouvir as últimas novidades. Sim. Eu até achei aqui interessante, eu fui ver mesmo no dicionário grego, esse versículo que você acabou de ler, que é o 17, versículo 17 do capítulo 17. Né? Por isso, ia à sinagoga debater, e eu procurei essa palavra debater no grego, e é a palavra dialegomai, e ela significa ponderar, refletir, conversar ou discursar com alguém. Olha só que interessante. Então ele estava ali, não era debatendo, não era contrariando, não era, né? Estava ponderando, estava conversando, né? E refletindo, né? com aquelas pessoas. Né? Então, é verdade, é verdade. Paulo, enquanto esperava por Silas, se não estou enganado, não está nos versos anteriores, sim, Silas. Sim. Okay? Enquanto Paulo esperava pelos seus irmãos, né? Ele não conseguiu ficar indiferente à idolatria que se notava em Atenas. Okay? Para termos noção, os gregos, e lá está a ter mencionado, estar lá recentemente, ainda é visível isso. Os gregos eram conhecidos não só pela sua inteligência, né, porque os grandes filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, eram todos gregos. Né? Pessoas que criaram o pensamento, não é criaram, mas evidenciaram o pensamento lógico, porque isso Deus já nos deu desde o início. Né? Mas os atenienses eram conhecidos pelo seu multiteísmo. Tinham muitos deuses. E até peguei aqui uma lista, peguei uma lista, olha, os principais deuses, só principais. Tinham Afrodite, deusa da beleza, Apolo, deus do céu, Ares, deus da guerra. São deuses que nós até já conhecemos, né? Exatamente. Artemis, deus da caça, Atena, deus da sabedoria, daí o Atenas. Okay. Dionísio, deus da festa, do vinho e do prazer, e tudo mais. Hades, Elis, Hermes, Hestia, Horas, Poseidon, deus dos mares, e Zeus, deus dos deuses. Ou seja, basicamente havia aí uma congregação de vários deuses, em que deuses menores, não é? E todos eles adoravam ao Zeus. Né? Sim. E curiosamente, triste, mas hoje em dia também existe isso, por exemplo, no cristianismo católico, que há vários santos em que as pessoas oram. Por exemplo, recentemente, em novembro, no dia 11 de novembro, aqui em Portugal, meio que se celebra o verão de São Martim, que é basicamente o dia em que o São Martim traz sol, apesar do tempo chuvoso. Okay? Então, todos os dias tem Santo Adriano, Santo não sei o que mais, Santo Agostinho, Santo não sei o que. Tem uma lista, eu vi a lista grande, por ordem alfabética. Santa Bárbara, ou seja, basicamente quase todos os nomes típicos portugueses são nomes de algum santo qualquer. E todos esses santos,
claro, veneram a Deus e esses a Jesus, não é? E esses todos eles veneram a Maria, mãe de Deus, por exemplo. Okay? Não estou aqui a falar mal dos católicos, mas do catolicismo em si. Sim. Estou a evidenciar que era semelhante a isso que os gregos estavam entregos a essa idolatria. Então, Paulo não se mostrou indiferente, não disse, ok, pronto, vou ficar só assim, cada um, o mais importante é que cada um tem fé e vamos continuar assim, o mais importante é que cada um serve a algum Deus. Sim. Não é diz que não mate, não roube, pronto. Não. Ele começou a pregar e supostamente as pessoas, os epicureus e os estoicos o afrontaram. Já agora, quem são esses aí? Sim, o versículo 18, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Que estavam ali filósofos epicureus e estoicos. E os epicureus têm aqui umas características aqui, né? Que a gente achou. Eles acreditavam que a tranquilidade e a paz de espírito eram essenciais para se alcançar a felicidade e defendiam a prática da amizade, a moderação e o cultivo da sabedoria. Esses eram seguidores de Epicuro, né? Já os estoicos seguiam a filosofia de Zenão de Sítio. Isso é só para termos um contexto, né, de como era diverso ali várias filosofias, né, de conceito de religião e essas coisas. Então, esses estoicos, eles eram seguidores de Sítio e eles defendiam a ideia de que o indivíduo deveria focar no que está sob o seu controle e não se preocupar com o que está além do seu poder. Os estoicos valorizavam a virtude, a autossuficiência e a busca pela tranquilidade interior. Sim, e ainda encontrei mais também, foi no dicionário bíblico do Novo Tempo, onde encontrei que os estoicos eram os veneradores da natureza. Ou seja, viviam segundo as leis da natureza. Lá está. Tipo, eu não posso controlar isso, não me preocupo. Se morreu, morreu. Faz parte da lei da natureza. Eles veneravam a natureza, não é? Eles acreditavam na mãe natureza. Ou seja, tinham o deus Zeus, que era deus dos deuses, e tinham a mãe natureza. E então, eram claramente pessoas conhecedoras, pessoas que tinham bom linguajar, lá está. E Paulo, como diz aqui, Paulo sabia que não podia abordar esses atenienses da mesma maneira que, por exemplo, falava com os judeus. Ele tinha que arranjar novas maneiras. Está aí algo que a gente tem que ter muita atenção. Isso que você falou agora é importantíssimo, porque não podemos agir assim com pessoas que não têm o mesmo conhecimento bíblico, doutrinário do que nós. Temos que ter muito cuidado mesmo. É verdade. E isso mesmo em se tratando de culturas, né? A forma de eu chegar e pregar, por exemplo, no Brasil, é uma forma diferente do que eu chegar e abordar a mensagem para uma pessoa aqui na Europa. É verdade, é verdade. O jeito de falar, a maneira de falar, temos que ter muita atenção. E a gente viu que Paulo teve esse cuidado, essa atenção, né? Imagina se ele chegasse ali já detonando tudo e acabando com tudo e tal, né? E ele jamais fez isso. E vamos ver como é que ele fez. Mas só para realçar, então, que Paulo foi levado ao Areópago. Areópago, sim, que era basicamente a arena de debate para os... Sim, era uma praça importantíssima, onde se tinham vários debates academia religiosos, era uma academia. De Atenas. E também era utilizado como um tribunal, né? Exato.
para alguém se expor à sua nova tese, alguém vem com a tese de Sim. terra plana, então ia lá, Sim, sim. vai lá explicar. Será que naquela altura já Não tinha sei, isso? não sei. Eu não conheço muito de filosofia. Provavelmente então já tinha algum conceito louco assim também, né? já havia um conceito, se calhar, que alguém... E para você ver agora como a responsabilidade que Paulo teve, né? Claro, Ele foi convidado a ir ali, porque lá está, Paulo de né? certeza que iria e encontrou pessoas com muito conhecimento. E é muito difícil, e a lição até de domingo, e claro, estamos a juntar com de segunda-feira, que fala desse episódio, que descreve o episódio, não é? Ele diz assim, o que ídolos têm vocês na vossa sociedade agora? Que ídolos têm na vossa sociedade de hoje em dia? Paulo não conseguiu ficar indiferente aos ídolos que temos agora. Imagina que nós, nesse contexto de falar com eruditos, né, pessoas que conhecem, que têm grande domínio da língua, da fala, que ídolos temos hoje? Nós temos vários ídolos. Temos os atores, temos os cantores, temos os desportistas. E atenção que os ídolos que Paulo viu naquela época em Atenas eram ídolos, vamos dizer, mais óbvios, Sim, mais visíveis. é Né? verdade. E a diferença nossa hoje é que esses ídolos não são ídolos palpáveis, tão visíveis, mas é como você falou, existem vários ídolos, né? Basta um passeio virtual até pelas cidades, pelo mundo, por aqui mesmo onde moramos, que vamos dar de cara com vários ídolos. Né? E hoje em dia o nosso areópago pode ser, por exemplo, a internet. E onde temos pessoas que cada um sabe de tudo, não é? Todo mundo é Dr. Google. E partilhar o Evangelho é um desafio. E nós muitas vezes nos mostramos indiferentes, não partilhamos as boas novas, não partilhamos aquilo que Cristo faz por nós. Lá está, quando falamos na lição 5 ou 6, de o que é que te motiva? O que é que te motiva a partilhar o Evangelho? Okay? Então, lá está, Paulo falava de Cristo e as pessoas lhe diziam, ok, então, do que é que estás a falar? Estás a falar de novas doutrinas, estás a falar de Cristo? E ela até disse, olha, nada venho falar de vocês senão de Cristo. Não é? E a minha vida é isso. E a lição de segunda no final até ainda diz, os mais sábios entre ouvintes ficaram admirados quando prestaram atenção à sua argumentação. Mostrou estar familiarizado com as suas obras de arte, suas obras de arte, arte, literatura e religião. Isso já passando para o versos 21, 22 e 23, que eu vou passar a ler assim já, se me permites, assim já damos seguimento, que é, então Paulo foi chamado, e aí, então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando aos objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus invisível, ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente desse que eu vos venho falar. Okay? Então, tem aqui um ponto onde se agarrou para falar. Com certeza foi usado pelo Espírito Santo, porque ele pegou ali um ponto que ele pôde abordar a palavra mesmo sem espantar ninguém dali. Né? Sem ferir. Sem ferir, sem causar polêmica, sem nada. Né? E foi muito oportuno isso. Paulo, imagina, Paulo usou uma grande metodologia que, analisando, é incrível. É que nem para dar conselhos a alguém. É muito difícil. Por quê? Porque nós temos sempre aquele medo da reação. Primeiro, não sabemos como vai reagir. Não queremos ser mal interpretados, não é? Sim. E tudo isso cria uma tensão, ainda mais no sítio onde ele estava. E como é que o Paulo começa? Paulo começa primeiro por conhecer, lá está, a frase que eu li agora,
mostrou estar familiarizado com as suas obras de arte, literatura e religião. Paulo procurou conhecer, obviamente não ao nível dos estoicos ou dos outros filósofos, sim. mas Paulo procurou conhecer, sim, nas entrelinhas, né, assim mais ou menos generalizado, como é que era a religião, a arte e a cultura dos atenienses. É até uma lição boa para a gente hoje. Paulo, eu imagino que Paulo procurou conhecer não a fundo Sim. essas doutrinas. Exato, Né? porque senão já implicava ele estar a fazer Não, sacrifícios. não precisamos fazer isso hoje em dia. Fica a dica, não é? É conhecermos algo sobre Sim. determinada doutrina ou determinadas doutrinas para talvez termos aí uma ponte para alcançarmos aquelas pessoas. Ponte é a palavra que eu quero usar a seguir, que é, Paulo, depois de conhecer, ele começa com um elogio. Sim, Lá está. Paulo elogiou a devoção, né, das pessoas, o esforço daquelas pessoas em manter ali os altares, né, os templos, essas coisas todas. É verdade. Paulo viu, ok, eu notei que vocês são, até a palavra que a Bíblia usa, não é? Notei que vocês são acentuadamente religiosos. Eu reparei que vocês são muito devotos. E às vezes fico triste, né? Por quê? Porque eu tenho amigos que não são adventistas, mas que são acentuadamente religiosos nas suas crenças. À luz da Bíblia, estão certos? Não. Mas à luz do que eles já compreendem Sim. sobre Deus, né, são demasiadamente religiosos. E Deus valoriza as pessoas que têm essa fé, né? Deus valoriza essas pessoas, por quê? Porque Deus sabe que essas pessoas aí estão encaminhadas no sítio certo. Elas estão fiéis ali dentro do que elas conhecem. Do que elas conhecem. Então, Paulo pegou nisso. Ok, já reparei que vocês têm muitos altares, né? Têm muitos deuses, ao Ares, ao Poseidon, há tantos deuses, né? Ao Zeus, que é o altar dos altares. Mas reparei que vocês também tinham aí um altar ao Deus desconhecido. Que alguns até têm adorado sem saber, mas é sobre esse Deus que vim falar. Exatamente. Ou seja, ele conseguiu juntar a ideologia politeísta, não é? a mentalidade politeísta. O que foi muito bom, ter ali uma mentalidade politeísta, né? Utilizou isso para poder dizer, olha, vocês têm vários deuses, não é? Tem vários deuses em que tem um altar para cada um. O que é que eu venho fazer? Eu venho fazer o resumo, não é? Não o resumo, apontar para aquele que alguns até já vi que eles adoram, mas não sabem o que é. E a lição nos fala precisamente disso. Em que pontes e pontos de contacto consegue pensar como meios para abrir oportunidades para uma conversa mais profunda com outros que contactam? No trabalho, por exemplo, uma das coisas que a lição nos desafia, que a meu entender, é utilizar o conhecimento, por exemplo, social que temos, utilizar o conhecimento até desportivo que temos. Por exemplo, nós gostamos de desporto. Tu e eu amamos desporto, né? Estou a falar nesse caso o Jaime e o Gildo. Amamos de desporto. Os nossos colegas vêm-nos a correr e a treinar. Como é que nós podemos utilizar isso? Por exemplo, toda vez que eles vêm, Jaime fez uma corrida, já reparei que Jaime, toda vez que faz uma corrida, posta na descrição da corrida um versículo bíblico. Ou seja, como é que tu podes te dispor desse algo que eles também até fazem, mas só que tem um ponto diferente, que é o desconhecido, que podes utilizar para ser um ponto de conversa? Basicamente foi o que Paulo fez, né? Ele usou isso, e foi muito bom você tocar na nossa realidade, no nosso contexto. Temos muitas oportunidades de fazer isso. Basta a gente saber otimizar isso, né? No nosso caso mesmo, você falou do desporto, teve uma vez que eu fiz uma corrida no Porto, a meia maratona do Porto, e corri com uma t-shirt que estava escrito uma frase bíblica. Acho que Deus é
Deus é fiel, alguma coisa assim. E eu me lembro que depois da corrida, né, dos 21 quilômetros, vieram 3 pessoas ter comigo e perguntar se eu era cristão, porque eles gostaram do que estava escrito atrás na minha t-shirt, né? Então, foi uma maneira de eu mostrar para muitas pessoas que viram ali, talvez pessoas que nunca tinham ouvido falar, mas de certa forma as pessoas veem, né? E a gente até viu aqui nessa lição, não foi nessa, uma lição anterior que nem devemos estar preocupados tanto com isso, né? Se a pessoa vai aceitar ou não a Sim, mensagem. sim. O nosso papel é levar a mensagem, Sim, né? é verdade. Quem vai convencer a pessoa, né, a deixar que ela segue e tudo, e seguir a verdade é o Espírito Santo, né? Mas temos sim que aproveitar as oportunidades que temos, transformar essas oportunidades em pontes para pregar às pessoas. É verdade. E lá está, não se manter indiferente, fazer alguma coisa. E eu fazer, primeiro, conhecer minimamente Sim, é como é bom. que é e pegar as pontes. E todos nós. E uma das pontes que nós podemos pegar também, que no mundo cristão atual, são aquelas pontes que nos unem. Mas não nos limitarmos aí. Por isso é que nós vamos continuar a ler e ver que Paulo não parou aí, né? O verso Sim, continua. Paulo não parou aí. ele foi aumentando Exato. ali, de acordo com o que ele viu de resultado, ele foi esticando a Exato. corda, foi aumentando, até ele chegar mesmo na Sim. mensagem. Numa mensagem e num sítio onde tu tem que vai implicar decisão. Sim, E vamos sim, chegar lá, que é. Mas antes de tal como estava a falar, que é para o mundo cristão, nós temos muitas pontes. Nós queremos chegar, por exemplo, ao evangélico e lhe dizer, não faz isso, não faz isso, nós fazemos aquilo. Ou então a um católico lhe dizer, olha, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Eu reparei que com os membros familiares meus que são católicos, depois de eu perceber um pouquinho mais sobre o método de Cristo, hoje em dia nós conseguimos transmitir doutrinas, consigo transmitir ensinamentos bíblicos à família com muito mais facilidade. Por quê? Porque antes, pelo contrário, eu chegava com não pode fazer isso, não fazer isso, nós fazemos aquilo, vocês fazem isso. Não, mas eu percebi, ok. Por que você, por exemplo, uma vez perguntei, por que vocês fazem o crisma? Qual é a diferença do crisma com o batismo na nascença? E aí explicaram, ok, o batismo na nascença é para tirar o pecado original, e depois quando eles crescer, o crisma já é algo voluntário, ele tem que aceitar, percebeu, ok, então o batismo que eles fazem é a nossa consagração de bebês e o crisma é o nosso batismo propriamente dito. Ou seja, é um ponto sim. que tu vais pegar. Isso é interessante, a gente levar aquilo, é o que você está falando, para o campo de ideias. É debater algo num campo de ideias, sem rotular a pessoa, né? Sem julgar a pessoa, sem condenar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E a Exatamente. partir daí, a gente começa a ter as tais pontes. Né? Olha quanta oportunidade você teve, É verdade. numa conversa assim, tranquila, em falar o que está na Bíblia mesmo. Exato. Né? E Sem brigar, exatamente. E o que é que Paulo fez depois? Então, ele já percebeu os pontos em comum e ele agora disse, olha, o Deus em que eu acredito é assim. Vamos ler então do verso 24, né? Porque nós 24. já lemos o 23, Uhum. é isso que vos anuncio, ao 27, que é 24 a 27. o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens, lá está o verso áureo, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem nos dá vida a todos, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus
se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ok, então Paulo começa a desmistificar o Deus da criação e meio que, ao mesmo tempo que ele falava, ele não precisou dizer que Apolo é uma farsa, que é o Deus Sim. Sol. Ele só precisou dizer, esse Deus desconhecido foi ele que fez o Sol, foi ele que fez a Terra. Atena, Deus da sabedoria, é ele que nos dá a capacidade de reflexão. Exatamente. Okay? A Deus do tempo, está aqui, no 26, foi ele que estabeleceu previamente os limites do tempo e do espaço. Okay? Deus do fogo. Ou seja, é incrível. Isso até... É incrível e é assim, vamos combinar que é de uma coragem enorme de Paulo, Sim. né? Porque ele falou ali as verdades e sabia que ali existiam muitos filósofos, Sim. né? Seguidores desses deuses, né? Defensores desses deuses. E penso eu que, como Paulo teve tanta sabedoria em abordar e em falar do Deus, desse Deus que eles não conheciam, nessas palavras, né? Eu acho que as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, né? Imagina, pessoas que nunca ouviram falar de um Deus assim, um Deus que cria, um Deus criador, né? Um Deus sábio, um Deus que não habita em templos, só em templos, um Deus transcendente, um Deus que está em qualquer lugar, um Deus poderoso, um Deus que pode comunicar com você. Sim, né? é verdade. É verdade. E isso fez com que aquelas pessoas pensassem. E eram pessoas que pensavam muito, porque o contexto daquela altura eram as pessoas, e Atenas, eram pessoas muito religiosas. Né? É verdade. E foi fantástico o jeito que ele abordou. E para a cultura mergulhar, para uma cultura mergulhada na mitologia grega, eles tinham, onde tinham a ideia em que os deuses eram, imprevisíveis, egoístas, deuses em que tu tinhas que fazer um monte de sacrifícios, daí os altares, para obter os favores desses deuses. Vingadores, né? Deuses vingadores, lá está. E ele falou de um Deus de amor. Ele fala de um Deus que, ao mesmo tempo, tem uma cosmovisão gigante, é um Deus que cria tudo, mas não está longe de cada um de nós. Sim. Peraí. É um Deus que não habita em templo de mãos de homem, então já derribou todos aqueles deuses, aqueles altares todos. Não habita em templo feito de mãos de homem, então não adianta estar aí a pensar que Apolo está aí. Mas também é um Deus que está perto de ti. Ao mesmo tempo que ele não habita somente em templo, ele pode habitar aqui no seu coração, né? Exatamente. E então ele consegue, sem apontar o dedo, ele consegue dizer o que eles estavam a fazer de mal, né? Sim. E conseguiu redirecionar a sua devoção para o Deus certo. Ou seja, vocês acreditam que existe um Deus de amor? Está aqui, Eros, Deus do amor. Não sei que tipo de amor está a falar aqui, se é o amor, deve estar a falar do amor conjugal, mas Deus, quando fala de amor, é amor, amor é amor. Tá, em vez de vocês pensarem, Deus do amanhecer, vai pegar Salmos, olha, te louvarei ao amanhecer porque tu és que cria cada dia. Então, só precisas perceber que esse Deus é único. Não precisas ter uma centena de divindades para cada coisa, um sacrifício para cada Deus, porque o Deus desconhecido, em que alguns até estão a se questionar, não é? É o mesmo Deus capaz de trazer todas essas bem-aventuranças. Eu acho que deve ter sido até um alívio para certas pessoas que ouviram ali, quando pensaram assim, gente, se eu estou aqui nesse trabalho todo para cultuar vários deuses, porque eu preciso de várias coisas, então cada deus, eu preciso de cultuar cada deus para obter o que eu preciso. E Paulo chega e fala, não, o meu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus poderoso, o Deus que dá vida, o Deus que não habita somente em templos, mas que habita no seu coração e tudo. Eu acho que foi até um alívio para muita gente falar assim,
esse Deus é o Deus que eu preciso, É verdade. não é? É o Deus verdadeiro, né? E tá aí, mais uma vez, né? A forma com que Paulo apelou, né? Aquelas pessoas, né? Foi com muita sabedoria. É Muita verdade, sabedoria. é verdade, amém, amém. E que maneira incrível, que não precisamos ser os donos da razão. Só precisamos, lá está, Paulo estava a testemunhar a maravilha de Deus, do Deus de Abraão, sem precisar falar. E as pessoas próprias, sendo elas inteligentes, lá está. Sim. Estamos a falar, para os judeus, o que é que foi necessário? Para os judeus foi necessário dizer, olha, víboras, hipócritas, vocês estão a fazer isso, estão a fazer errado, estão a fazer errado. Não é? Por quê? Porque eles não conheciam, não estudavam, não eram eruditos. Mas para os atenienses, não é? Hoje, vamos lá para o nosso tempo, hoje em dia. No outro dia, estava em almoço com os meus colegas de trabalho, que de repente, lá está, quando eles vêm sempre que sou o esquisito do grupo, começam a fazer questões. Passo por isso também. E tu percebes que eles já têm um conhecimento formado. Sim. E não é começar com eles... Eles estudam também. Exatamente. São pessoas que, para certos assuntos, estão num nível maior até de conhecimento do que tu. Então, tu não vais começar com um discurso de tu estás errado, tu estás certo. Então, tu o que é que vais fazer? Vais conhecer, né? Já fazemos esse resumo em breve, mas tu vais apresentar o Deus que tu serves. Okay? E mais à frente, lá está. Paulo não se limitou a apresentar o Deus que tu serves. Ele agora começou a acrescentar mais informação. Onde Paulo agora passa a responsabilidade. Primeiro mostrou, ok, Deus é maravilhoso. Fez toda uma abordagem, preparou o terreno, viu como é que estava o terreno, para ele poder, né, passar a responsabilidade, que nós temos alguma responsabilidade. Como, nesse caso, como obedecer a esse Deus. E é do verso 28 e 34, né? Aqui o 28 ainda dá alguma descrição, que é, pois nele vivemos e nele nos movemos, e nele existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, a geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra trabalhada pela arte de imaginação humana. Sim. Ou seja, não podemos pensar que nosso Deus cabe aqui na nossa imaginação ao ponto de fazeres uma estátua para o limitar. Quer dizer que Deus não é um ídolo, né? Exatamente. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Okay? Deus, pronto, ele entende que até aqui vocês não sabiam nada. Pronto, está bem. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda a parte da terra se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Okay? E deu responsabilidades. E já estamos na reta final, que é Paulo, depois de explicar a Deus, né, ele agora dá a responsabilidade. Fala agora o que esclarece o que vocês estão a fazer errado. Que é, não devemos pensar que a divindade podemos conseguir pôr num molde de ouro e caber na imaginação humana. Porque lá está, as pessoas queriam ter um Deus, né, um Deus tátil, um Deus que as pessoas pudessem dizer e tudo mais. E não vão ter esse Deus. E agora vem a parte da responsabilidade. É o que muitas vezes nós dizemos. Mas então aquela irmã que é toda fiel, cuidadosamente religiosos, não é? Como diz aí Paulo, não é? Mas será que Deus vai destruir essas pessoas quando Jesus voltar? Essas pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, a mensagem dos 3 anjos? A resposta está aqui. Há em vários sítios, mas esse é um dos versos também. Verso 30 do capítulo 17. Olha, Deus não levou em conta os tempos que vocês viviam na ignorância. Mas agora vocês já sabem das coisas. Então é necessário que se arrependam. Sim. Okay. Por quê? Porque vai chegar um tempo em que Deus vai julgar de acordo com aquilo que vocês sabem. Para você ver como é que a responsabilidade é enorme, né? Porque Paulo
quando abordou mesmo a mensagem, e ele foi diretamente falando sobre a ressurreição, né? Fala que muitas pessoas escarneceram. Sim, esse é o ponto final. Até se quiseres, vou ler já, uma vez que já temos pouco tempo, vou ler a parte final e assim já conseguimos dizer Ok. qual foi o resultado, não é? Sim, Que é do 32 ao 34. Bom, quando ouviram falar da ressurreição, alguns zombaram dele, né? sim, Uns escarneceram e outros disseram, bom, sobre isso vamos falar noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e creram nele. exato. Entre eles estava o Dionísio, que depois veio a ser importante, e o Areopagita, lá está. Foi Sim. necessário alguém, pronto, e uma mulher chamada Damiris. E com eles, outros mais. Sim. Agora podes continuar. O que eu queria dizer é o seguinte, é que Paulo focou ali, ele foi direto num ponto, assim, vamos dizer, importantíssimo da doutrina, né? Que quando ele falou da ressurreição de Jesus. E é bom a gente pensar nisso, né? Muitas das vezes nós vamos, quando formos pregar, quando formos levar o Evangelho, vamos também falar de certos pontos que são, assim, chaves. A guarda do sábado, as 3 mensagens angélicas, a ressurreição e tudo. O nosso objetivo tem que ser como foi o objetivo de Paulo, garantir que as pessoas ouvissem, né? Ele teve a oportunidade ali e ele aproveitou muito bem essa oportunidade. As pessoas ouviram, né? Agora, se uns zombaram, né? Eu também não vou me preocupar com isso. Se uns não creram, eu também não devo estar preocupado com isso, né? E graças a Deus muitos vão aceitar, né? Amém. Mas entre os que zombaram e os que não creram, a missão aí já deixa de ser nossa, Sim. né? E agora é o Espírito Santo, né? Entra ele para convencer ali aquelas pessoas, né? Ou seja, mais uma vez é bom a gente frisar isso, que o nosso papel nessa missão é levar o Evangelho, é falar, né? O objetivo de Paulo foi esse, falou a verdade para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar. Até então, aquelas pessoas não poderiam ser condenadas, Sim. né? Mas a partir daí já sabiam a verdade, né? E aí é que entra a nossa missão. Sim. Falar a verdade. É verdade. E é importante não nos limitarmos no evangelho da prosperidade. Né? No evangelho, aquele evangelho, pronto, me escapa-me a expressão, mas é necessário. Teoria da prosperidade, isso? Não na teoria da prosperidade. Depois vou encontrar a expressão que ainda, quando estava a estudar, lembrei-me, que é, nós vamos dar, quando Paulo fala de dar carne, e depois dar leite e depois dar carne, que é, não podemos só nos limitar em Deus nos salvou, Deus nos ama, entendi, Jesus entendi. te perdoou, Sim. nenhuma condenação há. Entendo perfeitamente o que você quer dizer, até porque isso não é errado se dizer assim, mas são coisas que as pessoas querem ouvir. Sim. Ouvem, mas é diferente do que você já ir direto, talvez, a um assunto em que não é falado. Sim, é verdade. Por exemplo, como a guarda do sábado, por exemplo. É necessário chegar à guarda do sábado, nesse caso. Tu vais... Olha o método, só para resumir, uma vez que já estamos a concluir. Paulo, primeiro, elogiou, não é? Apresenta consciência e sinceridade espirituais deles. Segundo, em seguida, mostrou que tinha estudado a crença deles, conheceu, e que do que tinha aprendido, tinha encontrado algumas coisas que respeitava, alguns pontos em comum. Alguns pontos em comum, exatamente. Terceiro, depois falou-lhes de uma coisa particular que tinha descoberto no seu estudo da religião deles e que eles próprios admitiam não entender. Depois disso, aproveitou-se disso e partilhou o aspecto de Deus que sabia ser-lhes desesperadamente necessário. Que Deus existe e que Ele os ama e que não está longe deles. Finalmente, no discurso de Paulo, passou a avisá-los o que significa rejeitar o conhecimento deste Deus que ainda não conheciam. Ou seja, não podemos só parar no ponto 4, temos que ir até o ponto 5, que é,
Depois as pessoas têm que tomar a sua decisão. Não vais obrigá-las a tomar a decisão, mas tu tens que chegar Tem ao que ponto levar a verdade, né? em que dizes, olha, esse é o Deus que nos ama, esse Deus que nos ama, Ele quer que nós o amemos de volta. Ele gostava que nós o amemos de volta. Ele nos amou primeiro e faz tudo por nós. E aqueles que aceitarem a Deus terão um julgamento positivo por aquele que foi ressuscitado dos mortos. Entrou aí na parte da ressurreição. Não é? Para o areopagista isso não fazia sentido. Lei da natureza acabou. Uhum. Okay? Ou encarnação para outros. Não é? Então, mas é necessário acreditar que se não escolhermos um lado, estamos a escolher os outros deuses. Se não escolhermos esse Deus, estamos a escolher os outros. Sim. Okay? Temos que fazer essa escolha. Tu não vais obrigar as pessoas a fazerem essa escolha, mas vais lhes pôr consciente de que eles percebam que é necessário fazer a escolha. E Deus vai julgar, lá está, há de vir aquele que vai julgar de acordo com o que vocês já sabem até agora. Okay? Ou até quando ele chegar. Né? No caso, não chegou na altura. Se vier nos nossos dias, por isso é que com grande poder, como dizem as bandas dos filmes, que com grande poder vem grande responsabilidade. Nós conhecemos isso, temos ainda uma maior responsabilidade. Exatamente. E eu aproveito de já fazer a minha conclusão, depois passo para ti, que esse método do Paulo é um grande método, que até a lição, a Ellen White usa uma expressão que contém um tesouro de conhecimento para a igreja. Como abordar aquelas pessoas que já têm algum conhecimento da Bíblia, aquelas pessoas que até estudam teologia, mas só que não são adventistas. É importante pegar esse método, esses 5 passos que eu descrevi aqui, mas não ficarmos frustrados se no final, não é, nem todos acreditarem. Muitos vão nos escarnecer. Não devemos Exato, por aí. mas vai ter alguns outros que vão acreditar, alguns até que vão ficar a ponderar, como dizem, bom, vamos falar disso mais à frente. A mensagem ficou. Okay? Então devemos orar para que Deus nos dê uma maneira mais amigável de não atacar aqueles que não acreditam da mesma forma que nós, mas de encontrar um método de nos chegarmos a eles, nesse caso, as pessoas que são eruditas do nosso tempo. E a lição nos fala também de usarmos, por exemplo, as redes sociais. Sim. Okay? Utilizamos as redes sociais, as coisas que nós fazemos para começar a introduzir a diferença. Exatamente. Começar nos pontos em comuns, mas utilizar esse nosso areópago, que é o meio onde estão muitos eruditos, que é as redes sociais, para começarmos a apresentar o Deus invisível. Esse Deus tem que estar visível e temos que fazer as pessoas perceberem que Ele está perto de nós. Exatamente. Você falou sobre areópagos e eu falo sobre influência. Nós, cristãos, somos observados. E a gente, querendo ou não, temos somos um espelho, né? Então, assim como Paulo foi convidado a ir ali ao Areópago para conversar e expor e apresentar o Deus dele, nós também somos, muitas das vezes, convidados a falar sobre o nosso Deus, sobre a nossa fé, né? E devemos pedir sabedoria dos céus para usarmos essas oportunidades sabiamente, né? Assim como Paulo usou. E o meu desafio para você que está em casa, para o Gildo, para todos nós, é que peçamos a Deus essa sabedoria, estudemos. Amém. Estudemos sempre. Estudemos também um pouquinho, assim, de leve sobre as outras culturas, que é para a gente não machucar aquelas pessoas e termos ali sabedoria para pegarmos pontos em comum para entrarmos com a verdade, né? Isso é sabedoria, assim como Paulo fez. E o que eu queria pedir é que nós fizéssemos isso, começássemos a aproveitar as oportunidades, a não fechar os olhos para os passeios virtuais que a gente dá pela cidade e vemos tantos ídolos que não são tão palpáveis quanto aqueles de Atenas, mas que existem, né? E que possamos combater e falar com as pessoas sobre o verdadeiro Deus que não habita só em templos, né? Mas que habita em todo lugar, está aqui no nosso coração.
Amém, amém, amém. Então, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, foi muito boa essa lição. Amém, amém. E vamos só orar? Posso terminar? Sim, como sim, tu por começaste? favor. Querido Pai, obrigado por essa lição rica, essa lição fantástica. Pai, havia muito mais para se dizer, mas acreditamos que o essencial ficou para nós, para mim e para o Jaime, mas também esperamos que tenha ficado para o nosso irmão que está lá do outro lado a nos assistir. Pai, que possamos de facto encontrar métodos para atingir as pessoas, neste caso, nesta semana tivemos a falar, para atingir as pessoas que já têm conhecimento prévio, as pessoas que são eruditas, as pessoas que são de outras denominações, de outras culturas. Ajuda-nos a apresentar-te, Senhor, da melhor maneira possível, sem ferir sensibilidades, mas ao mesmo tempo dando a responsabilidade de escolherem entre Jesus e Satanás, entre o bem e o mal, a vida e a morte. Amém. Pai, o nosso desejo é que nós e todas as pessoas que nos ouvem escolham a Ti e a vida. Pai, venha estar conosco neste sábado. É o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Feliz sábado. Bom sábado a todos. Bom sábado. Thank you.